Olá, meus irmãos, paz do Senhor, bem-vindo à nossa live hoje. Hoje é um dia festivo, um dia de alegria, dia que nós comemoramos o triunfo de Cristo na morte, a sua ressurreição para viver eternamente. E somos gratos ao Senhor por ter enviado seu Filho e ter feito, ele padeceu os nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou em poder e glória e ele vive e vive para sempre. Esse é o motivo da nossa alegria e é o motivo de nós podermos estar aqui hoje. Como eu disse pela manhã, apesar de tantas as coisas que têm acontecido, nós estamos esperando no Senhor, no Deus da nossa salvação, aquele que triunfou sobre a morte. Nem a sepultura segurou o nosso Jesus. E com certeza ele vai estar olhando, e cuidando de nós. E nós estamos gratos por isso. Quero agradecer aos irmãos que já estão dando a paz do Senhor ali. O Maico, o presbítero irmão Maico, o irmão Finéias, Mariane, Deus abençoe. Alex, Deus abençoe. Fernando, Deus abençoe, Fernando. Marisa, Deus abençoe, Marisa. José Espanhol, para os que o conhecem assim. A gente está feliz por os irmãos estar compartilhando conosco dessa live, convidando pessoas. Ainda hoje conversava com alguns irmãos. Nós temos pessoas de vários lugares, de outros países, do Brasil, vários estados, da nossa cidade. Os irmãos da nossa cidade estão assistindo, compartilhando. Isso é muito bom. Então, quero deixar aqui meu feliz Páscoa para todos os irmãos que estão nos assistindo e que hão de assistir. E que o Senhor possa estar conosco, nos guardando, nos livrando em todo o tempo. Estamos nos dias de quarentena, mas a nossa fé não está presa na quarentena. A nossa fé está em Cristo, que é o nosso Salvador, que é aquele que ressuscitou, que vive eternamente. Que um dia, muito em breve, nós cremos, virá para nos levar, para estar com Ele. Lá não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais angústia, porque o Senhor será a própria luz. E nós somente vamos glorificar e exaltar o santo e poderoso nome do Senhor. Nós estamos crendo no milagre, nós estamos crendo nas promessas de Deus. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas, e não é diferente nesse tempo. O Senhor é o mesmo. Ele é o mesmo que foi ontem, Ou seja, Ele é. Desde ontem, hoje, será eternamente. Ele não muda, ele é imutável. E a sua palavra, ela se cumprirá. Então, se alegre, vamos afirmar a nossa fé. E esse é o tempo de nós darmos testemunho da nossa fé, e podermos depois contar a vitória. Então, que Deus possa abençoar os irmãos. Nós vamos começar hoje nossa live do livro de Romanos, Como os irmãos que já me antecedeu nesse livro, o livro de Romanos é um livro teológico, um livro que eu acredito que no Novo Testamento, Romanos e Apocalipse seria assim os dois livros mais complexos da Bíblia, do Novo Testamento, Mas o Senhor tem dado graça. Todos os irmãos que têm tido a oportunidade de falar aqui, têm falado aquilo que o Senhor tem colocado e realmente tem nos ensinado muito. Desde que nós nos propusemos a estar estudando o livro, o Novo Testamento, nós temos aprendido bastante. Nós temos aberto a nossa mente para algumas passagens bíblicas que passavam desapercebido, mas nós temos aprendido. E eu louvo a Deus por cada irmão que tem nos ajudado, os obreiros que têm com muita sabedoria, eu creio que oração, buscando de Deus, tem ministrado aqui palavras muito
vinda de Deus mesmo, palavras que vêm acrescentar a nossa fé, vêm fortalecer e que nós possamos permanecer firme. Da minha parte, fico alegre porque o Senhor diz que é para a gente ir e fazer discípulo, né? Eu fico alegre quando eu posso confiar, né, nos nossos companheiros que o Senhor tem nos dado, que estão na mesma visão, estão ministrando a palavra de Deus conforme aquilo que nós temos colocado no nosso coração. Os irmãos são livres, né? A gente não tem dado um tema, a gente não tem dado direção, eles buscam do Senhor, mas o Senhor tem direcionado sempre todos que têm falado na mesma direção. Isso prova que o Espírito do Senhor está agindo em nosso meio e que grandes coisas o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Vamos fazer uma oração e depois vamos estar meditando na palavra do Senhor. Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu Filho querido, neste momento, Pai, nós queremos pedir que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha derramar da tua graça sobre as nossas vidas. Pai, aqueles irmãos que estão assistindo, aqueles que ainda hão de assistir, que possam, Pai, receber a tua palavra e que essa palavra possa permanecer em nossos corações. Pai, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê, Pai, inspiração na tua palavra. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Deus abençoe. Vamos ver então o livro de Romanos, nós vamos ver a partir do do capítulo 11, né? Só para a gente se situar, né? O livro de Romanos, como os irmãos já têm visto, ele se divide em alguns, se você for fazer um esboço, ele se divide em algumas partes, né? Primeiro, a gente vê que a necessidade do homem da justiça de Deus. O homem precisa da justiça de Deus. Segunda parte do capítulo 3 até o 5 fala da gloriosa justiça de Deus. Fala da gloriosa justiça de Deus. Depois, do 6 até o 8, a gente vê a concretização da justiça de Deus pela fé. Então veja que são temas teológicos, são temas para a gente, como disse o presbítero irmão Michael, cada tópico desse aqui seria um dia de estudo, né? Mas a gente tem sido abençoado, né? Os irmãos já têm lido e Deus tem ministrado aos nossos corações. O 4 seria o que nós vamos falar hoje, ele está dentro de um contexto que vai do capítulo 9 até o capítulo 11. São 3 capítulos que Paulo trata da justiça pela fé relacionada com Israel, né? E às vezes as pessoas perguntam, mas o que tem a ver Israel? Né? A Bíblia diz que toda a Bíblia ela é inspirada, né? E ela é digna de toda aceitação. Então nada na Bíblia é por acaso, nada na Bíblia não tem importância. Tudo ela tem o seu endereço, vamos dizer assim, para que nós possamos aceitar, né? E então vamos estar meditando aqui nessa sequência, visto que o presbítero Michael já começou ontem falando sobre o relacionamento, né, pela fé, a justiça pela fé. E nesses capítulos, Paulo ele trata primeiro da eleição de Israel, né, no passado. Ele trata da rejeição de Israel, né, a rejeição do Evangelho de Cristo no presente, mas também ele trata da salvação de Israel no futuro, né? E nós vamos ver que Deus tem para Israel também a salvação, tem mediante a fé. Aqueles que aceitam, eles também são alcançados. A Bíblia diz que a graça é para todos, né? E a gente sabe que, né, já tem hoje, né, muitos judeus que têm aceitado a Cristo, né, e têm se transformado a sua vida e realmente são bênçãos na mão do Senhor. Paulo, quando ele escreve
esses capítulos, ele escreve direcionado, como já foi dito, né, que a Romanos foi uma carta que antecedeu a ida de Paulo a Roma. Então ele já estava preparando os irmãos, né, que tinham se convertido e aqueles que ainda iam ouvir a sua pregação, para quando ele chegasse já pudesse ter condição de estar apresentando aquilo que eles já tinham lido, né, que eles já tinham, já estava inteirado mais ou menos o que ele ia falar. Então ali havia os judeus que haviam se convertido, os novos convertidos, e eles não entendiam essa graça através da morte de Cristo, porque eles tinham a lei como parâmetro, eles tinham a lei como a regra de fé. E de repente ele se converte, e aí era difícil para eles entenderem essa graça. E hoje, nos nossos dias, não é diferente. Nós, né, temos muitas pessoas que têm dificuldade em sair, né, de uma igreja, de uma doutrina que é cheia de dogma, cheia de rituais, e vir para Cristo, que é a salvação pela graça. A salvação pela graça, ou seja, por gratidão. É difícil você entender isso, porque muitas pessoas, né, e eu posso falar isso, né, como diz aí, de carteirinha, porque muitas vezes nós fomos criados e os nossos pais nos criaram, nós somos educados em uma religião onde precisa de trocas, precisa de favores, precisa, né, de penitências, precisa de rituais, precisam de dias festivos para tal dia, dia de uma pessoa, outro, e nós não quando nós viemos para Cristo, muitas vezes nós achamos dificuldade em servir um só Deus, né, em servir um só Senhor das nossas vidas, né? Hoje a gente, graças a Deus, nós entendemos, mas, né, a gente vê aí que durante os 40 dias que antecede a Páscoa do Senhor, né, muitas pessoas passam 40 dias fazendo penitências, fazendo votos, né, e nós não, nós somos todos os dias é dia do Senhor, todos os dias, né, como disse o evangelista irmão Clodoaldo, o presbítero irmão Maico, nós temos todo dia que fazer o nosso sacrifício. Então, todo dia é dia do Senhor. Não tem um dia para nós ser mais especial que outro dia. Não, todos os dias. Porque nós vivemos pela graça. E a graça, nós sabemos que só é graça, né, quando não tem custo. E isso foi o que Cristo fez por nós. Quando Cristo foi na cruz do Calvário, ele não exigiu que nós pagasse nada. Não exigiu que nós fizesse nenhum sacrifício físico, não se deslocássemos de um lugar para outro para ir lá fazer uma penitência. Ele quebrou tudo isso. A única coisa que nós fazemos é de gratidão. E essa é o que nós temos que fazer e fazemos, é gratidão. Quando nós olhamos gratidão, é uma palavra que ela é infinita. Você não consegue pagar. É gratidão. Então, se nós pagássemos, né, por exemplo, muitas vezes a gente é abençoado pelo Senhor, nós oramos, o Senhor cura uma enfermidade, o Senhor realiza uns sonhos, e nós não temos que pagar, não temos que fazer nada fisicamente. A única coisa é adorar a Ele, é glorificar e ter gratidão. Gratidão é uma coisa que nunca vai vencer, né? Você é grato para sempre. Não tem como ser grato só um tempo, né? E a pessoa que recebe a gratidão, ele não cobra isso. Então, nesse sentido é que Paulo já estava dizendo, né, àqueles
novos crentes judaicos que tinham convertido ali, que existia, sim, uma promessa de Deus para Israel, através de Jesus. E que cada indivíduo que aceitasse a morte de Cristo, a sua ressurreição, como pagamento, né, do seu pecado, como uma nova vida, ele seria salvo. Então, né, não era para toda a nação. Né? Então, nós vemos que quando o Senhor disse a Abraão, ele disse que através dele todas as nações seriam abençoadas. Então, chegou a todo mundo. Não tem uns que vai, outro não. Todos serão abençoados, desde que aceitar a morte de Cristo. Né? Então, esses 3 capítulos falam basicamente isso. Né? Da eleição de Israel, né? Que eles também estavam já contados na graça, e da rejeição de Israel no tempo presente, né? Mas que há um plano futuro para Israel, que o Senhor ainda vai salvar Israel. E aí nós vemos, quando nós olhamos aqui para o capítulo 11, né? A rejeição de Israel não é toda, ela é parcial, né? E Deus não rejeitou o Israel verdadeiro. Então, Deus, como toda a humanidade, aqueles que são fiéis ao Senhor, que buscam o Senhor é fiel para com eles, né? Então, nós vemos depois o capítulo 12, aí nós já vamos ver que essa aplicação prática da justiça pela fé. Né? Então, nós já vamos ver agora que Paulo vai falando vamos dizer, do resultado dessa fé, o resultado da justiça de Deus através da fé. O que isso causa em nós? Precisa causar em nós, né? Então, ele vai dizendo no capítulo 12, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aí, né, nós vamos ver que Paulo agora já começa a instruir ele. Quando nós aceitamos isso, quando nós aceitamos essa fé, quando nós aceitamos, nós somos justificados. E a justiça de Deus em nós, ela começa a produzir algo. Então, nós já precisamos começar a dar os frutos, né? E aqui, uma das coisas que Paulo recomenda é que apresentassem, né, para que eles apresentassem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, como eu disse, o nosso culto não pode ser fantasioso, não pode ser por interesse, não, racional. Nós temos que entender o que nós estamos fazendo, por que nós estamos prestando um culto ao Senhor, por que nós fazemos? Porque o Senhor nos salvou, e esse culto, o que nós temos que fazer? Apresentar os nossos corpos vivo, santo e agradável ao Senhor. Então essa é a nossa gratidão, né? E quando nós fazemos isso, ele diz mais, né? Que quando nós fazemos isso, nós vamos experimentar a boa, né, e agradável vontade de Deus na nossa vida. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Então, vale a pena nós, como diz aqui, apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo e santo, agradável ao Senhor. Porque daí nós vamos experimentar a boa, né, agradável e perfeita
vontade de Deus na nossa vida. Então, esse capítulo 12, ele vai falando basicamente sobre isso, sobre a consagração, né, da nossa vida ao Senhor. E esse versículo aqui fala de nós nos consagrarmos ao Senhor, de nós apresentarmos os nossos corpos vivos, né? Então, muitas pessoas, às vezes, né, não querem. Isso aqui cabe aqui, né, um outro assunto, mas a renúncia é para que nós possamos renunciar a algo, para que nós possamos apresentar os nossos corpos santos, né, ao Senhor. Amém? Depois, ele vai falar, depois do capítulo, do versículo 3 em diante, ele vai falar, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, ele diz assim, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros têm a mesma operação, assim, nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então ele vai falando da comunhão. Aqui ele fala da comunhão, que nós temos que ser como membros, como um corpo, né? A gente sabe que a mão não tem a mesma eficiência do pé, mas sem o pé a gente não vai se locomover. Então, cada membro tem uma função para que o corpo funcione bem. Então, isso ele está falando de um modo geral, para que eles possam viver em comunhão, viver unidos, um ajudando o outro, um compreendendo o outro, para que possam, o corpo, que no caso aqui é a igreja, né, ela possa ir bem. Então, uns ajudando os outros como o corpo de Cristo. Amém? Ele fala também, agora no capítulo 13, ele fala sobre o crente, né, e as autoridades. O 13 diz assim, capítulo 13, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem terão sobre si mesmo a condenação. E porque não há magistrado porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Então, é o que nós vemos no dia a dia. Veja como que Paulo, ele tratou de todos os assuntos, né? Se você quer viver bem, né, obedeça às autoridades, né? É como ontem até o presbítero irmão Michael falou sobre isso, né? Você sabe que você não pode infringir uma lei humana, porque senão você vai causar dano a outro, você vai a si mesmo. E acima de tudo, nós estamos desobedecendo uma lei divina. Nós devemos obedecer às autoridades que são constituídas por Deus. Visto agora, né, essa quarentena que nós estamos vivendo, muitos de nós não queríamos estar nessa situação, mas nós temos que obedecer às autoridades. Senão, nós vamos trazer dano para nós próprios e para aqueles que estão conosco. Isso tudo faz parte daquilo que no capítulo 12 nós vemos, né? Que nós somos um corpo e nós não podemos, por nossa causa, contaminar o corpo. Isso, né, tanto fisicamente como em pecado, no lado espiritual. A gente tem que ter cuidado nesse quesito, né, de
não fazer com que as outras pessoas sofram o dano causado por nós, né? E muitas vezes a gente acaba se dispersando e quando a gente vê, a gente causa, né, o dano aos outros, né? Nós vemos também, né, ainda no capítulo 13, ele começa a falar da lei do amor, né? Capítulo 8, ele diz assim, ó: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vós ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então veja só, irmãos, a gente às vezes passa despercebido quão grande é essa palavra amor. Ela é muito abrangente, né? Eu já falei uma vez, os irmãos se lembram, né? A gente tem falado que existe 4 tipos de amores, né? Que pode ser denominado, e a gente às vezes confunde, né? O que é muito confundido é o amor ágape com o amor eros, né? A gente sabe que o amor eros é um amor de interesse próprio. Por isso que a palavra erótico vem dessa palavra do amor eros. Por quê? Esse amor eros, ele só quer ser beneficiado. Eu falo que eu amo porque eu quero algo em troca. Eu faço algo porque eu quero algo em troca. Então, é um amor falso. E por isso que, né, a gente sabe que ele leva muito para o sentido sexual, né, a eroticidade. Por quê? Porque é um amor de desejos, né? É um amor, muitas vezes, mas por isso que a Bíblia, nesse quesito, é bem restrito, é um tema mais complexo da gente falar sobre isso, porque nós não estamos falando aqui de um amor, relacionamento conjugal, né, debaixo de uma bênção do Senhor, debaixo do amor de Deus, e nós sabemos que, mesmo assim, né, os casados, eles têm que ter cuidado para não, de repente, estar enganado com este amor. Amor afeição, amor compromisso, amor fidelidade com o outro, né? Ajudador, com esse amor eros. Porque o amor eros é um amor que só tem interesse. Você só faz algo em troca do seu próprio bem. Então, o que nós vemos aqui, o que nós tratamos, o que a Bíblia fala, é o amor ágape, o amor de Deus. O amor que deu o seu próprio filho e não cobrou nada de nós. O Senhor, ele não nos obriga, ele não quer nada em troca. Nós é que somos gratos a Deus e aí nós, então, retribuímos com gratidão, com louvor, com adoração, com obediência, né? E certo que o Senhor, ele pode sim nos abençoar através disso. Então, o amor, ele, veja que diz o versículo 9, o amor, do capítulo 12, versículo 9. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com o amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagaroso no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações e perseverai na oração. Então, o amor, ele traz perseverança, ele traz esperança e ele traz uma vida de oração. Quando nós entendemos o amor
ágape, o amor de Deus, ele nos constrange a termos uma vida voltada para o Senhor. Tudo que nós fazemos, o amor ele não pode ser fingido, né? Às vezes não adianta, né? Seria um tema assim muito abrangente e a gente não tem tempo para estar falando sobre isso, mas se resume em uma frase aqui bem minha, vou dizer assim, né? Vocês lembram quando Judas traiu Jesus com um beijo, né? E Jesus chamou ele de amigo? Então é mais ou menos assim, aquele ato de amor que um beijo para muitas pessoas e né, no nosso tempo, um beijo é um sinal de carinho, é um sinal de amor, se transformou em uma traição. Então quando diz aqui o amor seja não fingido, é mais ou menos isso, né? Quando você abraçar, beijar uma pessoa que não seja de fingimento, não seja de um abraço traiçoeiro, mas seja algo de Deus. Abrace, beije uma pessoa quando você sentir realmente o amor. Que esse amor não seja fingido. Que o amor não seja, muitas vezes, dar em troca de algo. Não. O amor nós temos que doar. O amor, ele se doa, né? Nós vamos ver isso mais para frente. E eu creio que isso é o melhor para nossas vidas. Nós vivemos em amor, né? Como diz aqui, ter honra, né? Preferindo honrar os outros do que a nós próprios, né? O amor, ele só é o amor verdadeiro quando o nosso amor for comparado ao amor de Cristo, que ele se doou por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Então é fácil você se doar por alguém, você fazer algo por alguém, quando alguém pode te retribuir. Mas o amor ágape é aquele amor que realmente ele se doa e não quer nada em troca. E aí cabe ao outro, né, agradecer, cabe ao outro retribuir em gratidão. Muitas vezes, aquilo que nós fazemos para uma pessoa com amor, se a pessoa quiser nos pagar em dinheiro, quiser dar algo em troca, é até uma ofensa para nós, porque nós nos doamos. Então, que haja esse amor mútuo e que seja um amor de sentimento, um amor de gratidão, não um amor de pagamento, de coisas que possam retribuir isso. Então, ele vai falando sobre o amor, né? Vários capítulos aqui, a gente vai passar, porque, como eu disse, né, se a gente for passar aqui, a gente sai até do foco, né? Porque falar de amor, eu gosto muito de falar sobre amor, o amor ágape, o amor de Deus, o amor que, né, se doou na cruz, o amor que não mediu esforços, mas se entregou para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então, a gente possamos aprender, né, que, né, que a gente possa, a partir de agora, né, quando nós nos abraçarmos, quando nós dar um beijo, que seja aquele beijo de amor, um beijo de fraternal, né? Muitas vezes não um beijo que venha trazer uma traição, que venha trazer algo fingido, né? Então, isso aí ele vai falando até no capítulo 15, né? Veja como é bem extenso, né, esse tema do amor que ele fala aqui. E quando ele termina o capítulo 15, o versículo 13, falando do amor, ele fala assim: ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, quando nós vamos praticando isso, nós vamos dar lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele só trabalha em uma vida que tem o amor ágape. Se nós trazermos, como eu disse, é muito difícil nós, no tempo não dá, e a gente poder né, tratar isso mais com detalhes, porque veja só, o amor,
o amor ele dá lugar ao Espírito Santo. Por quê? O amor verdadeiro, quando o amor ágape, o amor de Deus começa a operar na nossa vida, o fingimento sai, a mágoa sai, né? O rancor sai, a tristeza sai, e isso vai dando lugar ao Espírito Santo. E aí, no último versículo que ele trata disso, ele fala assim, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, quando nós vamos nos esvaziando dessas coisas, nos enchendo do amor de Deus, automaticamente nós vamos nos enchendo de esperança, de crença, e a virtude do Espírito Santo passa a operar na nossa vida. Então, veja como Paulo já estava preparando aqueles que iriam ouvir a sua pregação, né? É muito interessante, é muito glorioso nós olharmos para a palavra de Deus, né, como nós temos feito esses dias agora, aprendendo, né, aquilo que realmente a Bíblia quer nos dizer. Amém? Quando nós vamos para o capítulo agora, o capítulo 15, a partir aqui do versículo 14, ele já começa a se despedir, ele já é a conclusão, né? E eu só marquei aqui alguma coisa, né? Quando já no capítulo 16, que Paulo, ele fala de várias pessoas, né? Como eu disse no começo, como é bom a gente reconhecer as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que têm nos ajudado, as pessoas que o Senhor tem colocado à nossa volta. E Paulo, ele se preocupou bastante com as pessoas em todas as cartas de Paulo, todas as suas epístolas, ele sempre trata de alguém que esteve com ele, de alguém que ajudou ele, né? E o que me chamou a atenção nesse capítulo 16, lendo aqui, quando ele recomenda, né? Tem pelo menos aqui 8 nomes que são de mulheres, né? Às vezes o casal, às vezes uma só, às vezes duas, que ele trata aqui, né? Como várias mulheres aqui que tem o esposo, né? E a esposa, que foram úteis na obra do Senhor. Então nós vemos que aqui, né, esse capítulo aqui, ele quebra às vezes alguns paradigmas, né, que as pessoas têm, né, de que mulher não pode fazer a obra, de que mulher não, desde que nós fazemos a obra com sinceridade, que nós fazemos a obra com afinco, Deus ele reconhece. Paulo deixa isso registrado aqui no livro de Romanos, no capítulo 16. Então, né, que nós possamos tomar, por exemplo, e nós temos visto aí, graças a Deus, nós temos as nossas irmãs que têm nos ajudado, as irmãs têm orado, as irmãs têm feito um ótimo trabalho na nossa igreja. Nós somos gratos a Deus pela vida das irmãs. Cada irmã que tem nos ajudado por esse tempo que nós estamos aqui, várias, né, já tem passado, e as que estão aqui atualmente têm nos ajudado, têm dado um bom testemunho, e eu quero fazer aqui as minhas palavras, a de Paulo, né? Uma saudação a todas as irmãs que têm nos ajudado, né? Não quero citar nomes aqui, mas todas aquelas que têm se colocado diante do Senhor em prol dessa obra, fazendo a vontade do Senhor. Que Deus vos abençoe, que Deus cada dia prospere os seus ministérios, a sua família, né? A sua casa, o seu lar, e que possa ser realmente bênçãos na sua vida. Continue fazendo a obra do Senhor. Aquelas que se porventura ainda não sentiram, ainda muitas vezes são acanhadas, né? Vamos dizer assim, se disponha a fazer a obra do Senhor. Tem galardão também para as mulheres que fazem a obra do Senhor. Tem galardão para todas, né, que fazerem a obra do Senhor. Amém? Então, fica aí o meu agradecimento, meu louvor a Deus, gratidão a Deus pela vida das irmãs, de todas as irmãs
que tem feito a obra, de cada uma faz de uma maneira. A gente tem visto que em todo tempo, quando as irmãs são convocadas para um trabalho na obra do Senhor, tem se disposto, tem feito com perfeição, né? A gente sabe que todo o trabalho das irmãs é trabalhos com detalhes, é trabalho com amor e tem sido uma bênção. Então que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos agora, né? O último capítulo que nós vamos falar aqui é o capítulo 1 do livro de 1 Coríntios. Eu só vou dar uma introdução aqui e os irmãos, né? Amanhã é o evangelista irmão Darcy, né? Que vai estar ministrando. Creio que ele vai nos trazer uma palavra abençoada, né? Eu inclusive já vi o evangelista irmão Darcy pregando nesse livro aqui, sei que certamente vai ser bênção, né? Como tem sido até aqui, né? O livro de 1 Coríntios, a gente já é um livro mais voltado, né, para os nossos dias, é um livro que já trata da igreja, né? É uma carta que poderíamos ter recebido por esses dias agora, né? Paulo poderia ter entregue essa carta aos nossos dias, né? Só para a gente se situar, Coríntios, né? É uma cidade da Grécia, né? Onde Paulo começa a pregar o evangelho, e existem algumas passagens na Bíblia que elas são bem particulares, e, né, eu tive o privilégio de estar ali em Coríntios e foi muito, muito bom a gente estar ali para reviver o que a Bíblia diz, né? Então a cidade de Coríntios, ela tinha dois portos, né? E porque ela é tipo numa península, né? Aonde tem 6 quilômetros e pouco de largura, que separa o mar Jônico do mar fugiu a memória agora. 2 mares. E aí, em 6 quilômetros de extensão, se o navio fosse dar a volta, seria 400 e poucos quilômetros para dar a volta. Então, o que eles faziam? Eles descarregavam de um lado o navio e carregavam do outro lado. Então, Coríntios se tornou uma das metrópoles, né? Uma das cidades mais importantes da época, onde existia os negociantes que faziam ali as suas transações comerciais, vindo da Ásia para a Europa. Em vez de fazer toda aquela curva lá, era mais fácil fazer isso. Então, ali, por concentrar muita gente, né, tinha pessoas de todo lugar, e Deus, ele é sempre estrategista, né? Aonde ele vê que tem muita gente de todos os lugares, ali ele começa a operar. E ele enviou Paulo exatamente naquele lugar, aonde as pessoas vinham de vários lugares. E Paulo começou a pregar a palavra de Deus ali. Então, né, ali ele abriu a igreja de Coríntios, fundou ali essa igreja, né? Ele teve nesse lugar ali por mais ou menos 18 meses. A Mantaí já nos, né, falou esse dia aí, muito, muito boa a aula, né, que a Thaís nos deu, né, falando das viagens de Paulo. E Paulo, quando ele institui essa igreja, depois ele continua indo para frente, né? Mas, de repente, a igreja começa a ter problema, né? E os irmãos vão até Paulo, né? Paulo, na sua terceira viagem, ele estava em Éfeso, e ele recebe carta e depois uma própria comissão dos irmãos falando sobre os problemas que estavam acontecendo na cidade de Coríntios, na igreja de Coríntios. Então, Paulo agora manda essa carta é para tratar dos problemas que existia na igreja, né? E para aconselhar e doutrinar, né, sobre os vários assuntos que estavam acontecendo ali naquela cidade. Então, Paulo,
ele escreve, né, como eu disse, para uma igreja que tinha problema, como hoje nós temos. Então veja só, às vezes a gente, muitas pessoas discutem de problema de igreja, de coisas que acontecem. Toda igreja tem problema. A igreja de Paulo tinha problema, né? Mas quando Paulo manda a carta, quando Paulo envia a carta, certamente, né, o Espírito Santo trabalha e as coisas vão acontecendo. Foi uma igreja que tinha os dons espirituais, foi uma igreja que acontecia milagre, pessoas se converteram, e não é diferente nos nossos dias de hoje. Apesar dos problemas que tem a igreja, das coisas que acontecem, Deus tem operado grandemente no meio da sua igreja, né? Então, Paulo, ele vai falando sobre esses assuntos, né? Sobre o pecado da igreja. Só para os irmãos terem uma ideia, no capítulo 3, né, vou adiantar aqui, né, para os irmãos terem uma ideia como que era. Paulo escreve dizendo assim, ó: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podes, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, veja só como que era aquela igreja. Pessoas que tinham invejas, tinham dissensões, e Paulo disse, eu não posso falar para uma igreja dessa as coisas espirituais, porque vocês são carnais, vocês não vão entender as coisas espirituais. Isso, irmãos, nós temos falado, o livro de Atos, o livro de João, Atos, tem falado do Espírito Santo. Quando nós falamos de espiritualidade, não é você achar que você próprio pode tomar uma decisão. Não, temos que colocar debaixo da mão do Senhor e deixar que o Espírito Santo nos transforme, que o Espírito Santo nos dê direção. Paulo disse assim, não adianta eu falar para vocês, porque vocês não têm o Espírito Santo. Vocês ainda não são dominados pelo Espírito Santo, vocês são carnais. E, infelizmente, irmãos, muitas vezes nós tratamos com pessoas assim, né? A igreja não é diferente. A igreja é uma igreja que, às vezes, né, acontece, as pessoas acham que sabem das coisas, né, discutem, fazem pergunta, mas não tem uma espiritualidade. E muitas vezes nós não podemos tratar com pessoas que as coisas espirituais com pessoas carnais. Então, por isso que nós sempre buscamos, sempre nós pregamos, sempre nós insistimos em que nós nos revistamos do Espírito Santo, que nós buscamos o Espírito Santo, porque, como nós vimos aqui, né, em Romanos, o último versículo que eu li sobre o amor, o Espírito Santo, ele só trabalha aonde tem o amor. Então, uma pessoa que não é espiritual, ela também não tem amor, o amor ágape, o amor de Deus. Então, é um processo, né? É um processo de libertação, é um processo de busca. Cada vez que você deixa uma coisa, o amor de Deus enche a sua vida, o Espírito Santo completa, e aí então, depois, quando você for espiritual, quando a sua vida, você entender que nós temos o mundo carnal, que nós temos a nossa vida cotidiana, mas nós temos uma vida espiritual, que nós temos um mundo espiritual, aí sim você está apto a ouvir e a entender as coisas espirituais, né? Por isso que Jesus disse lá, né, em Mateus, né, a gente vê lá que diz assim, que não pode colocar, né, vinho novo em odre velho, né? Não adianta nós queremos colocar coisas espirituais em uma pessoa que ainda é carnal. Por isso que nós, mais uma vez eu insisto, né, a nossa igreja, a nossa visão é nos purificarmos através da renovação do Espírito Santo, renovar as nossas vidas
em Cristo, nos libertar dos nossos maus caminhos, dos nossos maus costumes, né? Trazendo o amor de Deus para nossas vidas, o Espírito Santo nos ajudando, e nós vamos entender. Se nós entendemos as coisas quando nós somos espirituais, nós precisamos tirar as carnais, tirar aquilo que é do mundo, tirar aquilo que não agrada a Deus, para que as coisas espirituais entrem na nossa vida. E à medida que nós vamos nos enchendo do Espírito, nós vamos entendendo e nós vamos recebendo e nós vamos vivendo as coisas espirituais. Então, eu quero deixar aqui essa palavra, né? E certamente o Senhor vai começar a falar nas nossas lives mais uma vez. Agora chegou o nosso tempo. Antes a gente dizia, olha, falou para Israel, falou para os discípulos, mas agora vai trazer para a nossa vida. A partir de agora, 1 Coríntios é a igreja instituída. Agora somos nós, né? É Deus falando novamente conosco, né? Essa carta aqui é, como eu disse, como se fosse hoje, como se alguém escrevesse para um dirigente de uma igreja hoje, dizer, olha, a sua igreja está assim, né? Vai lá, dá um jeito. E Paulo, né, sempre com uma palavra de Deus, ele vai instruindo. Mas a primeira coisa que nós vemos aqui é Paulo, né, já dizendo aos coríntios, olha, primeira coisa, vocês têm que mudar o pensamento de vocês. Vocês não podem continuar carnais. Vocês têm que mudar, vocês têm que ser espirituais, porque senão eu não posso falar de uma coisa espiritual para pessoas que são carnais. E nos nossos dias, muitas vezes, nós falamos assim, nós passamos por essa dificuldade. Pessoas que às vezes, hoje, né, infelizmente, as pessoas não têm buscado o Espírito Santo, buscado esse relacionamento com o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo. E uma coisa, à medida que nós buscamos o Espírito Santo realmente, que nós vamos enchendo, como eu disse, as outras coisas vão saindo, né? A gente não pode colocar, o Espírito Santo é mais forte do que a nossa carne, do que o que existe de mal em nós. Então, cada vez que nós vamos colocando o Espírito Santo, as coisas má vão saindo, né? É a mesma coisa de você pegar aí 2 copos de vinho, aliás, um copo com vinho e um copo com água. Você vai colocando o vinho no copo de água, a água vai saindo e o vinho vai prevalecendo sobre aquele copo da água. Assim é o Espírito Santo na nossa vida. Quando nós vamos colocando o Espírito Santo, né, a nossa vida vai saindo e o Espírito Santo vai preenchendo até que nós vamos ficar, né, da cor do vinho, vamos dizer assim. Nós vamos ser parecidos, vamos ter a unção do Espírito na nossa vida. Então, fica aí essa palavra, né? Eu sei que Deus vai continuar falando, Deus vai continuar abençoando, como tem abençoado os irmãos que têm ministrado, né? E nós, abra o seu coração, né? Agora chegou a vez de nós recebermos como igreja instituída por Cristo, né? Paulo aqui, Coríntios é ali quando ele começou o seu ministério, né? E ele foi, então, trazido, né, a trazer esses ensinamentos, porque as pessoas ali realmente eram pessoas que viviam numa cidade grande, como nós já falamos, uma metrópole, eram pessoas que tinham conhecimento, eram pessoas que tinham posse, eram pessoas que tinham bens, mas que no momento de buscar a Deus, né, tinha dons espirituais, mas muito da igreja ainda estava carnais, e o Senhor não pode operar aonde não existe o Espírito Santo da verdade. Amém? Que Deus abençoe, né? Quero agradecer ao Senhor mais uma vez por esta, né, oportunidade de estar ministrando, de estar falando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, né? E saber que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado. Hoje é dia, né, como eu disse, festivo, que nós possamos nos alegrar no Senhor. Que Deus abençoe, né? Agradeço, né, a participação de cada um de vocês,
né? Irmãos, durante essa semana, os irmãos, né, se preparem aí, nós vamos estar preparando talvez um áudio ou um vídeo, né, para estar falando sobre a nossa Santa Ceia. Alguns irmãos perguntaram, não vai ter Santa Ceia? A gente está preparando aí para nós fazermos no próximo sábado, né? Eu só quero adiantar isso para os irmãos. Fique ligado, né? E você vai estar recebendo aí mensagens, um áudio talvez, e você vai poder participar da Santa Ceia do Senhor, né? Hoje falei com alguns obreiros e nós tomamos a decisão de fazê-lo, né? Porque realmente nós precisamos estar em comunhão. Não é porque nós estamos em casa que nós vamos estar de qualquer maneira. Por isso eu digo, se vigie, né? Esteja na presença do Senhor, cuide com o que você está colocando diante dos seus olhos, cuide com o que você está ouvindo, o que você está falando, quais são as suas conversas para que você possa, no sábado, participar da Santa Ceia do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, né? Vamos estar orando. Eu quero pedir oração, irmãos, pela família do Alan, né? Aquele rapaz, né? Amigo nosso, parente do Júnior, meu genro, que faleceu, né? A Elisângela é uma família que a gente conhece, uma família lá de Londrina, e a Elisângela, ela está precisando de muita oração, muita ajuda nesse momento, né? Que o Espírito Santo venha consolá-la, que o Espírito Santo venha guardar, venha ajudar, para que passe, né? Além dessa situação que nós estamos vivendo, né? Ainda agora aconteceu mais essa perca, né? Do seu esposo, do seu ajudador, do pai dos seus filhos, e realmente é um momento difícil. E vamos estar orando por uns pelos outros, né? Para que o Senhor venha nos abençoar. Amém? Então, curva a sua cabeça, vamos estar orando. Aleluias. Coloque diante do Senhor tudo aquilo que você deseja, né? E quem sabe o desejo do seu coração nesse momento é você entregar a sua vida ao Senhor. Quem sabe você tem ouvido falar do Senhor, quem sabe você tem até conhecido ao Senhor de alguma maneira, mas você ainda não se entregou inteiramente ao Senhor. Você ainda não entregou a sua vida para o Senhor. Você ainda está como aqueles que Paulo disse, você ainda é carnal, você não experimentou o gozo do Espírito Santo. Neste momento eu te convido você a entregar a sua vida, deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida a partir de hoje, que ele purifique a sua vida e que você se torne uma pessoa apta para receber a comunicação, receber o amor, a graça que vem da parte do Senhor. Amém? Vamos estar orando. Senhor Deus, amado e soberano Pai, em nome de Jesus, o teu Filho querido, mais uma vez nesse dia, rendemos graças ao teu santo e poderoso nome, nos alegramos na pessoa bendita do teu Filho amado e regozijamos, ó Pai, com a presença do teu Espírito Santo em nossas vidas. Meu Deus, que nesta noite, as tuas mãos poderosas, Senhor, possam estar sobre as nossas vidas. Cada irmão, Senhor, cada amigo, cada família que está assistindo, Pai, este vídeo, e que possivelmente, Senhor, irão ainda assistir, que as tuas mãos poderosas, Senhor, possam estar sobre cada um deles, guardando e livrando, Senhor, de todo mal. Ó, Senhor amado, nós queremos orar, Senhor, pela família da Elisângela, do Alan, ó Deus, que neste momento tem passado por essa separação, tem passado por angústia, por dor, Pai. Que o Senhor venha trazer, Senhor, o bálsamo, que o Senhor venha trazer, Senhor, a alegria do teu Espírito, ó Deus, que nós possamos entender que tudo é o teu propósito, que nós, Pai, estamos debaixo das tuas mãos e que tudo, Senhor, nada há que não seja do teu propósito e que o Senhor, Pai, neste momento, venha colocar as tuas mãos, Senhor, sobre a Elisângela, sobre as crianças, guardando eles, ó Pai, livrando, Senhor, ajudando no momento difícil, ó, que o teu Espírito Santo, que é o Consolador, que é aquele que nos assiste, Senhor, na hora da angústia, que possa, Senhor, estar ao lado dela, Senhor, alegrando, animando, para que ela possa, Senhor, persistir, que ela possa, Senhor, continuar te adorando, que ela possa continuar, Senhor,
buscando a tua presença. Ó Deus amado, nós pedimos, Pai, por aqueles que estão à frente, Senhor, nos hospitais, aqueles que estão, Senhor, trabalhando diretamente, Senhor, com essa enfermidade. Que o Senhor cubra, Senhor, com teu sangue. Que o Senhor abençoe, Senhor, as vidas, Pai. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.